Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, estudando o e-mail de Evandro, que fala que é adventista e que acompanha o nosso programa, a doutrina espírita, e gostaria de saber da nossa interpretação. De acordo, eu estou realmente mais traduzindo do que interpretando, porque enquanto Daniel fala que despertarão para a tristeza ou o pobre, ou como muitos traduzem, condenação eterna, mas aqui lediron, no texto original, que tem aqui lediron olam, olam em hebraico pode ser mundo, mas quando ele vem ligado a alguma palavra, significa para sempre, eterno. Então tem lediron olam, como tem lehaim olam, que é vida eterna, ou vidas eternas. Ou eternidade da vida, pode ser isso também no original. Porque ele tem lehayei olam, o que está aqui no genitivo construto, no hebraico, estes para a vida, a eternidade da vida, ou seja, perfeita, os que fizeram o bem, tá vendo? Despertarão. Uns para a vida eterna e outros para, como ele está colocando aqui, a palavra harafot, que pode ser traduzido como vergonha, tristeza, decepção, e ele coloca isso como se fosse uma condenação, muitos colocam para a condenação eterna, e eu acho que, como diz Jeremias 31, Deus não quer a condenação de ninguém. Aí é que você deve estudar com seu pastor lá na sua igreja, que a Bíblia por si só se explica. Um versículo explica outro, só que o Talmud coloca que dois versículos se contradizem, a gente deve fazer uma comparação com o terceiro. E aqui você tem Daniel, na primeira revelação, no Velho Testamento, e tem Jesus em João 5, 28 e 29. Como ele diz, não vos admireis, disto, altítimo, não vos admirei disto, porque... Aí ele diz, Rine eis baacha, vem uma hora, chegará uma hora, vekol she-rinei, que todos os que dormem, kever, aí ele fala, Rinei kever, os que estão dormindo nas covas, nos túmulos, nas tumbas, é no sentido daqueles que estão fisicamente mortos, despertarão. Mas não um despertar físico. O despertar é espiritual, porque ninguém volta fisicamente como era. A crença na ressurreição física, ela vem dos egípcios, Evandro. As pirâmides são grandes tumbas, a certeza de uma ressurreição. Aí sim, a visão egípcia era de uma ressurreição física, que Daniel traz para nós, para o judaísmo, que o povo egípcio influenciou muito a formação da Bíblia. A Bíblia tem uma influência de todas as civilizações que a antecederam. Não devemos achar que a Bíblia caiu do céu prontinha, não. Quando Moisés entra em ação, é exatamente para despertar, mostrar que em vez do politeísmo vivido entre os egípcios, os mesopotâmios, os assírios, os sumérios, aquele povo que antecedeu o povo hebreu, aquele povo era idólatra e politeísta. Então o papel de Moisés foi exatamente quebrar essa hegemonia, esse sentido de vários deuses. Por isso que, quando eu falo que existiram civilizações que influenciaram na formação da Bíblia, eu estou falando exatamente uma verdade, porque a Bíblia está cheio de influências, de costumes pagãos mesmo, anteriores à chegada de Moisés. O papel de Abraão e Moisés foi transformar o que era idolatria e politeísmo num Deus único. Esse é o grande papel de Moisés, que nós inclusive temos aqui a nossa obra Bereshit, que nós na introdução, eu e o Gade Azaria, nós colocamos exatamente essa importância de Moisés, a chegada de Moisés para destruir
todo aquele politeísmo precedente na Bíblia, o universo da criação. Então, o primeiro capítulo do Gênesis rompeu com um facho de luz as trevas da antiga mitologia. Então, sob essa luz vive hoje a humanidade. E mal podemos imaginar o efeito causado por ela quando brilhou pela primeira vez. O universo foi declarado como sendo uma ordem natural criada e desenvolvida por uma só força e acionado como uma vasta máquina que deveria funcionar sob o impulso de sua própria energia. Não havia deuses em forma de gente, nem havia animais deuses e nem Deus eram animais. Não havia Deus do sol, Deus da lua, Deus do amor, Deus do mar ou Deus da guerra. Então, esse foi o papel da criação de Moisés, foi acabar com toda essas civilizações pré-bíblicas politeístas. Quando se fala que houve um povo que influenciou na formação da Bíblia, parece que eu, como pesquisador, estudioso, estou querendo destruir a fé, a religião. Longe de mim isso. Eu sou ecumênico, eu sou espírita, mas eu não prego o espiritismo no sentido de proselitismo. Porque se você tem luz, como diz o Papa agora, uma grande frase, se você tem luz, você não discute religião. Você mostra obras. Você ama. E como estudioso de ciência das religiões, eu digo para você o seguinte, a nossa religião, qualquer que seja, tem que ser um caminho para Deus. E nunca um motivo para a gente afastar Deus e nós mesmos dos nossos semelhantes. Aqueles que não pertencem à nossa religião nunca podem ser segmentados ou renegados. Porque se você assim procede, você ainda não se encontrou na sua religião e você ainda não está vendo Deus como o supremo Senhor absoluto de tudo isso, que literalmente na tua Bíblia, na tua religião, na religião de quem quer que seja, você vai encontrar que para Deus não há acepção de pessoas. Você vai encontrar Isaías falando disso e sendo corroborado por Jesus. Você vai encontrar Salomão orando a Deus para que os não pagãos, ou melhor, os não judeus ou pagãos também tivessem direito a orar no templo e receber a ajuda de Deus. Quer dizer, já naquela época existiam pessoas, ou seres, ou enviados de Deus, que pensavam num só pastor e num só rebanho, que todos tivessem direito a essa assistência espiritual. Não me queiram mal, porque eu quero o bem de todos. Eu quero que todos nós, cada um em sua religião, se sinta feliz. Mas procure fazer da sua religião um instrumento de amor e de servir aqueles que lhe cercam. Não saia daí, porque nós vamos concluir na terceira parte, a dúvida do nosso querido Evandro. Até já.